agronegócios é um termo que define toda a atividade que ocorre no campo. Plantio, colheita, suprimentos, cuidados, também a comercialização, a estocagem e a manufatura daquilo que o campo produz para o nosso país. Já o termo empregabilidade define uma série de ações que visam melhorar a você todas as condições para conseguir um bom emprego ou para manter o emprego que você tem e desenvolver melhor a sua carreira. Hoje nós vamos conversar sobre esses dois termos, agronegócios e empregabilidade. E vamos dividir a nossa conversa também em duas partes. Na primeira parte, você vai conhecer melhor sobre agronegócios, saber como você faz para ter vaga e carreira no campo, em qualquer um dos setores, e também nós vamos trabalhar com você todas as maneiras possíveis para que você consiga, através de cursos especiais, como estes que a Auge lhe oferece, conseguir melhorar a sua capacidade de empregabilidade. Depois, nós vamos trabalhar especificamente com você, falando sobre marketing pessoal, sobre network e outras ferramentas que vão fazer com que você tenha ainda chances maiores de conseguir o seu emprego. Eu sou Nelson Mascaro Júnior e estou aqui a convite da Auge Assessoria Educacional para compartilhar com você experiências e técnicas para a melhoria da sua performance no mercado de trabalho. Então você quer trabalhar no campo. Quando se diz assim, trabalhar no campo, isso causa em algumas pessoas uma certa estranheza, né? Quando se pensa em trabalhar no campo, se pensa às vezes trabalhar diretamente na terra, colhendo, cortando cana, plantando alguma coisa. Bom, pode ser essa a sua vocação. No entanto, no curso que a Auge prepara você, nós estamos visando a preparação de alguém um pouco mais especializado. Ser mais especializado significa ter condições de executar no campo funções que a maior parte das pessoas não consegue executar. Isso quer dizer que você passa a ter um valor de mercado maior. Quer dizer que você vai ter um trabalho, em tese, mais leve, pelo menos em termos de trabalhos físicos, e terá uma remuneração melhor. Também poderá desenvolver uma carreira progressiva, ligar-se a empresas que estão ligadas ao campo, ou ainda desenvolver o seu próprio negócio, trabalhando na sua propriedade ou prestando serviços a outros que têm propriedades e produção de diversos bens no campo. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. O Brasil é um dos maiores países do mundo na produção de todo tipo de planta, de todo o tipo de vegetal que serve para consumo humano ou que serve de produto a ser manufaturado. Por exemplo, a cana não é utilizada diretamente para o consumo humano, mas é matéria-prima para uma das indústrias que mais cresce no campo. As usinas que trabalham a partir da cana para a produção do açúcar, do álcool e mais recentemente de outros produtos que nós vamos ter a chance de conversar. Então cana hoje não é apenas para produzir álcool e açúcar. Nós temos aí uma cadeia produtiva muito longa, uma cadeia produtiva que exige profissionais em diversos níveis de formação. A boa notícia para você é que a maior parte das vagas nesta cadeia produtiva ainda não estão preenchidas. Outras vagas estão sendo criadas à medida em que a indústria vai se desenvolvendo, vai se implantando no país e à medida em que as tecnologias trazem novas formas de trabalho no campo. Mas antes de entrar nessa questão de agronegócios e falar um pouquinho sobre essa questão econômica, eu gostaria de dizer uma coisa a você que está nos ouvindo. É importante ouvir isso. Há vagas para todas as pessoas no setor de agronegócios, não interessando a sua idade, não interessando o seu sexo. Há vagas para homens e mulheres, jovens, ainda sem experiência, mas que estão tratando de uma boa formação, pessoas com mais idade e que têm experiência, pessoas com mais idade, que podem não trazer tanta experiência agregada em termos de trabalho no campo, mas que trazem consigo ainda aquela vontade de aprender, de dar conta de novos processos e utilizar a sua experiência de vida neste novo caminho que pretendem seguir. Então, antes de mais nada, bem-vindo ao mundo dos agronegócios, bem-vindo ao mundo da empregabilidade,
bem-vindo ao seu futuro. Um dos setores que mais se desenvolve no campo, sem dúvida nenhuma, é a produção de álcool e açúcar. As usinas estão sendo construídas, modernizadas em nosso país. Existe uma demanda muito grande e uma opção, mais que isso, uma vocação do nosso país para a produção de combustíveis a partir de vegetais e a partir até mesmo de outro tipo de matéria orgânica, mas principalmente a partir da cana. A cana tem sido uma opção do Brasil a partir do Proálcool, que já é um programa desenvolvido no Brasil há algumas décadas e depois encerrado, e agora com uma nova opção, com uma nova industrialização, com uma modernização. O Brasil tem gerado também um know-how que tem sido exportado para o restante do mundo. Isto tem feito com que o Brasil e os nossos engenheiros desenvolvam nas usinas uma série de procedimentos, uma série de máquinas, uma série de tecnologias que antes não existiam. Existe um contraste nessa criação de uma indústria tão assim tecnologicamente desenvolvida, tão economicamente ativa, e aquilo que ocorria no campo e que ainda ocorre na maior parte das propriedades que são destinadas ao plantio da cana. O que acontece, na verdade, no Brasil é um grande contraste. Você tem, de um lado, uma indústria se desenvolvendo cada vez mais, tanto tecnologicamente, como também com uma série de procedimentos que visam a melhoria do trabalho e o maior rendimento desse trabalho, portanto, tecnologias de administração e não apenas tecnologias em termos de máquina. E você tem no campo também pessoas que ainda trabalham de um modo um tanto distante desta tecnologia, fazendo a queimada e fazendo o corte da cana ainda no facão. Mas esse contraste está diminuindo. Há uma tendência de desaparecimento desse contraste. Há uma tendência e há também uma legislação que provoca esta tendência. Há ainda uma questão mundial em termos de ecologia que, visando a melhoria e a preservação do meio ambiente, estão fazendo toda uma corrente para que a queimada não ocorra mais e para que a colheita na ponta do facão também seja uma coisa do passado. Enquanto isto não ocorre, o que você encontra no campo é esse contraste. Homem, de um lado, tecnologia do outro. Como você pode se inserir neste mercado de trabalho? Existem vários momentos, existem várias posições que você pode ter. Veja, a primeira coisa que eu posso te dizer, e eu tenho certeza que se você está sentado aí, se você está fazendo um curso da Auge, não é porque você quer permanecer lá no campo, num trabalho que realmente traz baixo rendimento econômico, um grande sacrifício do seu corpo, do seu tempo, que é realmente o corte da cana. O que você está pretendendo, logicamente, é um trabalho com uma remuneração maior, com uma perspectiva de crescimento muito maior do que isso. Então nós vamos focar esta primeira análise nesse mercado em 3 lugares diferentes. O primeiro lugar, dentro da usina. Como você pode se empregar dentro desta indústria, trabalhando lá na fábrica especificamente? Bom, se você vai trabalhar na fábrica especificamente, então você precisa ter cursos que te levem a conhecer o processo de produção de álcool, o processo de produção de açúcar e também você ainda tem mais uma chance se você aprender o processo de produção de biocombustíveis que não precisam ser exatamente o álcool. Pode ser, por exemplo, o biodiesel. Quando você amplia os seus conhecimentos nesta área produtiva, você passa a ter o perfil que essa indústria está procurando. O primeiro assunto de hoje está ligado justamente à produção da cana e às usinas. Para você entender isso um pouquinho melhor e conseguir ver as oportunidades e as várias oportunidades que este setor está lhe oferecendo, nós vamos dividir um pouquinho esse assunto. Nós temos o campo, especificamente a área de plantio, onde nós temos um desenvolvimento tecnológico, uma mudança nos padrões. Nós temos a fábrica, e esta fábrica ainda tem que ser dividida em pelo menos duas áreas de atuação. A fábrica realmente, que é aquela área onde será produzido o álcool,
onde será produzido açúcar, onde se trabalha a produção da cana. E nós temos ainda uma outra área, que é a área administrativa. Olha, essa não é uma divisão absolutamente teórica, absolutamente completa. É apenas a divisão suficiente para que a gente consiga entender o mercado de trabalho ligado a esse setor. Se fizermos um estudo mais profundo, talvez a gente tenha que dividir aí a usina em outros setores também, mas a ideia aqui não é te dar um curso sobre a planta que se instala a partir desta usina. Planta no sentido aqui de como se divide esta fábrica. Vamos falar um pouquinho do campo? Aquele contraste, né, entre o cortador de cana na ponta do facão, a queima da cana, aquele tipo de trabalho histórico no nosso país, extremamente ligado ao setor, é um trabalho que está sendo finalizado em nosso país. Isso não vai ocorrer do dia para a noite. Não vai de hoje para amanhã encontrar no campo uma situação onde parou completamente a queimada, onde não existe mais a figura do cortador de cana com o facão. Não vai ocorrer do dia para a noite, mas se existe uma grande vontade disto acontecer, existe também uma legislação e existem algumas dificuldades. O fato é que, se nós pensarmos apenas nessa área de trabalho, as oportunidades são muito grandes hoje, principalmente porque há uma substituição graduativa deste modo de colheita, deste modo de tirar do campo o seu fruto, que é a cana, utilizando equipamentos com uma tecnologia mais avançada. São as famosas colhedeiras. Essas colhedeiras com alta tecnologia não são simples tratores que passam pelo campo arrancando a cana e jogando esta cana para dentro de uma caçamba, para dentro de um caminhão, ou deixando no solo para que um trator carregue depois e caminhões transportem. Não é nada disso. O que nós temos são, na verdade, máquinas sofisticadas, caras, que necessitam de um operador competente, de um operador capaz de entender como a máquina funciona, capaz de entender rotinas de trabalho, e não é um operador que pode ser treinado diretamente na máquina sem nenhuma informação teórica. Até porque estas máquinas, como toda tecnologia, tendem a ser ultrapassadas rapidamente. Há, portanto, máquinas que são adquiridas hoje com operadores que estão até, por falta de mão de obra especializada, sendo treinadas diretamente. Mas essas máquinas com evolução necessitam de pessoas capazes de também evoluir. Portanto, pessoas capazes de sentar, ler, estudar, conseguir compreender esses processos e progredir com esses processos dentro da utilização de novas tecnologias, no sentido de colher, também no sentido de plantar. E outra coisa fundamental quando se fala dessas colhedeiras, elas não estão evoluindo apenas no sentido aí de dar essa substituição da tecnologia pela mão de obra no corte de cana. Essas colhedeiras também são utilizadas, cada colhedeira com o modelo correto e com equipamentos corretos, em outro tipo também de plantio e colheita. Trigo também utiliza esse tipo de colhedeira, nós temos também para milho, enfim, para várias outras. Então, aquele que resolve se especializar em trabalhar no campo e resolve fazer cursos especiais para se preparar como operadores, não podem visar apenas as usinas como fonte do seu emprego. É muito maior o mercado de trabalho. Além disso, quando nós falamos de colhedeiras, não é só uma questão de operar, nós também temos aí vagas para mecânicos especializados nisso, nós temos vagas para o pessoal na área de eletricidade destas colhedeiras, nós temos aí diversos insumos que devem ser fornecidos, empresas que estão se formando em volta das usinas para dar a estas o máximo de mão de obra especializada e de serviços prestados para que toda uma estrutura tecnológica vá para o campo. Então, se este é o seu caso, se você está investindo em você, se você está estudando, se você está se preparando para esse mercado de trabalho, saiba que existem mais vagas no setor do que o setor consegue cobrir. Quer dizer, tem um número de pessoas muito pequenas se preparando e uma demanda muito grande de vagas. As usinas e também outras propriedades rurais têm pressa em colocar colhedeiras no campo porque elas precisam fazer isso.
Não só pela competitividade, mas porque há também toda uma legislação. Se você está fazendo um dos cursos da Auge, você com certeza está muito bem informado, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, prepare-se. Eu disse anteriormente, e eu gostaria de deixar isso muito claro também, nesse lado de operador, também existe uma surpresa aí muito bacana, principalmente para o sexo feminino, que não encontrava antes uma abertura na operação de máquinas, porque as máquinas eram pesadas, muitas vezes exigindo um esforço físico e não se dava o crédito necessário para que as mulheres exercessem esse papel. Eram raras as mulheres que operavam tratores e máquinas maiores. Raros, eu não disse que não existe, apenas raros. Agora não, é bem mais comum encontrarmos nestas máquinas caras e sofisticadas mulheres na cabine controlando. Por que isso? Porque agora não é a força que está comandando aquela máquina, não é a força física do homem, mas a sua capacidade intelectual, o seu preparo teórico, a sua vontade para o trabalho, a sua disposição para assumir dentro desse setor um lugar diferenciado e por isso ele é melhor remunerado. Outro setor que é importante, tanto a nível de preparo teórico, como também no conhecimento dos diversos modos de se operar, está no setor de fabricação. Aquele que vai industrializar um determinado produto. Aquele que vai transformar a matéria do campo no produto comercializável. No caso das usinas, nós temos que falar de álcool e açúcar obrigatoriamente. Quer dizer, existem usinas cuja planta está voltada para a produção do açúcar e apenas do açúcar. E neste caso, essas usinas especializadas em açúcar também não fabricam apenas açúcar, mas diversos